O Brasil nasceu gigante, dono de terras férteis, rios imensos e riquezas capazes de sustentar impérios. Mas entre promessas e fracassos, o país parece ter se tornado prisioneiro do próprio potencial. Desde o ouro das minas até o petróleo do pré-sal, a história brasileira é marcada por ciclos de esperança interrompida. Por que uma nação tão rica continua entre as mais desiguais do planeta? Altos impostos que pesam sobre os pobres, educação desigual e corrupção que atravessa séculos. Décadas passam, governos mudam, e o sonho parece sempre adiado. Este é o retrato de um sonho inacabado, o Brasil que poderia ter sido, e ainda tenta ser. Quando o Brasil conquistou sua independência em 1822, o mundo observava com curiosidade. Um país imenso, rico em terras, águas e minerais, surgia entre as maiores promessas do planeta. Mas a liberdade política não veio acompanhada de transformação social. O império manteve a estrutura colonial, uma elite poderosa e um povo sem voz. Enquanto a Europa industrializava-se, o Brasil seguia dependente da exportação de café, açúcar e escravidão. A abolição, em 1888, chegou tarde e sem amparo. Libertou corpos, mas não deu futuro. Milhares de ex-escravizados foram lançados à pobreza, sem terra, sem educação, sem direitos. E assim, a desigualdade que deveria ter acabado, apenas mudou de forma. A República nasceu um ano depois, proclamada por militares e aceita por poucos. O poder trocou de mãos, mas não de classe. Coronéis, latifundiários e políticos regionais dominaram a nova era. O voto era privilégio, o trabalho era exploração, e o progresso, promessa distante. Enquanto o país crescia em tamanho, o povo via o tempo passar sem sentir avanço algum. Mesmo com ciclos de prosperidade, como o café e a borracha, o lucro sempre ficou concentrado. O Brasil aprendeu cedo a ser uma potência de riqueza para poucos. E o sonho da modernidade, que começou no Império, terminaria o século XIX ainda preso à terra, à desigualdade e ao passado. O gigante havia despertado, mas com os olhos vendados. E o século seguinte mostraria que acordar não bastava. Era preciso aprender a caminhar. O século XX trouxe ao Brasil a ilusão da modernidade. Com Getúlio Vargas, o país começou a vestir a roupa da indústria e a falar a língua do progresso. Nas fábricas do Rio e de São Paulo, o som das máquinas substituía o das fazendas. Trabalhadores migravam do campo para a cidade, e o Brasil deixava o passado rural para trás. Mas cada avanço tinha um preço. O Estado crescia, controlando tudo, enquanto a população seguia dependente e desigual. Vargas criou leis trabalhistas e prometeu justiça social, mas também consolidou o poder nas mãos do governo. A esperança nascia junto com a centralização. Décadas depois, Juscelino Kubitschek reacendeu o sonho com o lema 50 anos em 5. Brasília surgia no meio do nada, símbolo de um país que queria correr contra o tempo. Estradas se abriam, fábricas de automóveis surgiam, e a indústria florescia. O Brasil parecia finalmente encontrar seu caminho, mas sob o brilho do progresso havia rachaduras invisíveis. A desigualdade crescia, a inflação corroía salários, e o desenvolvimento concentrava-se nas grandes cidades. O interior seguia esquecido, e o país que prometia correr para o futuro começava a tropeçar nos próprios passos. JK deixou o Brasil com novas avenidas, mas também com uma dívida imensa. O sonho moderno acelerou demais, e a conta logo chegaria. Ainda assim, o povo acreditava que, desta vez, o país tinha encontrado seu destino. O Brasil vivia a década da esperança, sem perceber que o futuro já começava a se desfazer no espelho do progresso. O sonho de progresso começou a desmoronar nos anos 1960. A inflação disparava, as ruas se enchiam de protestos e a instabilidade política deixava o país à beira do caos. Em 1964, os tanques tomaram as avenidas e o Brasil mergulhou em 2 décadas de silêncio. O novo regime prometia ordem, crescimento e segurança.
E por um tempo, cumpriu. Entre os anos 1968 e 1973, o país viveu o chamado milagre econômico. As fábricas produziam como nunca, as cidades cresciam, as rodovias cortavam o país de ponta a ponta. O Brasil parecia, finalmente, uma nação a caminho da grandeza. Mas por trás dos números brilhantes, escondia-se a sombra da repressão. O progresso veio junto com censura, perseguições e medo. Milhares foram silenciados enquanto poucos enriqueciam. O crescimento concentrava renda e o abismo social se tornava mais profundo. Quando o petróleo encareceu e as dívidas estouraram, o milagre acabou. O país que se orgulhava de seu avanço, agora enfrentava desemprego, inflação e descrença. O Brasil potência era um castelo construído sobre areia. Nos anos 1980, o povo voltou às ruas pedindo o que sempre lhe foi negado: liberdade e dignidade. A democracia renascia, mas o país herdava um terreno frágil, cheio de cicatrizes, dívidas e promessas quebradas. O silêncio da ditadura terminou, mas o eco da desigualdade permaneceu. E a redemocratização traria não apenas novas vozes, mas também novos desafios que o Brasil ainda não sabia enfrentar. Os anos 1980 chegaram como um sopro de liberdade. As ruas voltaram a encher-se de vozes, cartazes e esperanças. O país que um dia foi silenciado agora gritava por mudança. A Constituição de 1988 prometia um novo começo: democracia, direitos e igualdade. O Brasil parecia, enfim, pronto para reescrever sua história. Mas reconstruir é sempre mais difícil do que sonhar. A inflação devorava salários, os planos econômicos se sucediam, e o povo trocava moedas antes mesmo de entender seus nomes. Cada novo governo prometia estabilidade, e cada promessa terminava em frustração. A corrupção, antes escondida, agora ganhava luz, e mostrava que o problema era muito mais profundo do que o regime que havia acabado. Mesmo assim, havia progresso. O país se urbanizava, a tecnologia começava a surgir, e o Brasil entrava no século XXI com autoestima renovada. Tornou-se referência em energia limpa, agricultura e cultura. O mundo voltou os olhos para o país tropical que parecia finalmente acordar. Mas o despertar trouxe também a realidade: desigualdade persistente, infraestrutura precária, impostos injustos e serviços públicos frágeis. O gigante, agora democrático, ainda caminhava com os mesmos grilhões, disfarçados sob novos discursos. O povo, mais uma vez, acreditava que a virada estava próxima. Mas o Brasil, país do eterno quase, parecia destinado a viver entre o passado e o futuro, sem firmar os pés no presente. O século XXI havia chegado. E com ele uma nova promessa, a de que desta vez o país aprenderia com os próprios erros. Mas o tempo mostraria que o sonho mais uma vez estava prestes a se repetir. O Brasil do século XXI nasceu sob aplausos. Economia crescendo, empregos em alta, milhões saindo da pobreza. O país parecia, enfim, cumprir o destino que o mundo sempre esperou dele. O gigante acordou, diziam as manchetes. Mas o sonho durou pouco. Logo vieram as crises, políticas, econômicas, morais. Escândalos de corrupção tomaram as manchetes. A confiança se perdeu e a polarização tomou conta das ruas. Promessas se repetiram, e a sensação de avanço foi substituída por um ciclo de decepção. Governos passaram, discursos mudaram, mas os problemas continuaram os mesmos. A carga tributária se tornou uma das mais injustas do planeta. Quem ganha menos paga mais, e o consumo é o principal alvo da cobrança. O cidadão paga caro para viver, mas recebe pouco em troca. Educação de qualidade ainda é privilégio, saúde pública é desafio, e a desigualdade continua um abismo difícil de atravessar. Mesmo com tanta riqueza natural, tecnologia emergente e um povo criativo, o país parece preso em um labirinto de burocracia e desconfiança. Falta planejamento, sobra promessa. E o futuro, sempre próximo, continua escapando pelas mãos. Ainda assim, o Brasil resiste.
no sorriso de quem trabalha, na fé de quem acredita e na esperança que insiste em não morrer. Porque, apesar de tudo, o brasileiro ainda sonha, e talvez seja esse sonho que mantenha o país de pé, mesmo quando tudo parece desabar. O Brasil é o país do futuro, mas o futuro até hoje ainda não chegou. O Brasil é um país de contrastes, de dores profundas e belezas que o mundo inteiro admira. Um lugar onde a esperança sobrevive até nas ruínas da frustração. Sua história é feita de promessas, de recomeços e de um povo que insiste em acreditar. Talvez o verdadeiro milagre brasileiro não esteja na economia nem na política, mas na capacidade de continuar sonhando mesmo depois de tantos tropeços. Porque o Brasil é mais do que seus governos, seus erros ou suas crises. É o trabalhador que acorda cedo, o estudante que insiste, o artista que cria, o agricultor que planta. O país do futuro ainda não chegou, mas o futuro continua aqui, nas mãos de quem não desistiu. E talvez quando o Brasil aprender a acreditar em si mesmo, o mundo finalmente verá o gigante despertar, não com promessas, mas com propósito.